pessoal! Vamos lá para mais uma aula de geografia? Hoje a nossa aula está diferenciada, certo? A gente vai falar um pouquinho sobre alguns assuntos, sobre aulas passadas que a gente já vivenciou. Vamos fazer uma revisão com um quiz de perguntas bem legal hoje na nossa aula. Vamos relembrar essas aulas, relembrar alguns conceitos, o que foi que a gente viu, o que foi que ficou lá, ó, na dúvida. Vamos lá relembrar para poder a gente seguir, né, na nossa quarta unidade aí, entre novembro e dezembro, né, que vai entrar agora, com mais certeza daqueles assuntos que ainda ficou, que você não captou muito bem, tá certo? Vamos lá comigo? Ó, preste atenção na aula de hoje que a gente vai relembrar tudo, tá bom? Vamos lá! Olha aí, revisão com quiz de perguntas de geografia. Vamos lá, vamos começar a relembrar algumas aulas. Primeiro, lembra daquela aula de solo que a gente teve? Onde eu coloquei até aqui algumas imagens de como é que o solo filtra a água e que fica bem legal, que a natureza que desenvolve isso, a natureza ela tem esse poder de filtrar, de tornar tudo novo de novo, né? Então, vê aí o que tem no nosso slide. Solo. Solo é a camada da superfície terrestre onde nascem e crescem diversas plantas, onde vivem as pessoas e muitos outros animais. O solo também é chamado de terra. Tem grande importância na vida dos seres vivos do nosso planeta, assim como o ar, a água, o fogo e o vento. Certo? Vamos lá para uma pergunta para tentar lembrar a vocês o que foi que a gente falou nessa aula sobre o solo. Vê só. Primeira pergunta. Quais as camadas do solo? Lembra que na aula que a gente falou sobre o solo, eu falei que o solo ele não existe uma imagem só. Ele é divididinho, ele tem vários perfis, né? Tem uma partezinha que ela tem esse formato, uma outra parte que já configura uma outra imagem e uma terceira parte que já é de um outro jeito. E aí, será que vocês lembram? Será que vocês estão lembrados dessas camadas desse solo? Será que é? Letra A, solo 1, solo 2 e rocha-mãe. Letra B, subsolo, argila e solo 3. Letra C, terra, solo e subsolo. Ou letra D, solo, subsolo e rocha-mãe. E aí, o que é que vocês acham? Como está dividido essa camada do nosso solo? Tempinho para você pensar. Ótimo! Se você disse que era a letra D, você acertou. As camadas do nosso solo estão exatamente divididas desse jeitinho aí, ó. O solo, que é onde ficam as raízes lá das plantas. O subsolo, que é uma parte mais que tem pedrinhas mais soltas, misturado com um pouco de areia. E a rocha-mãe, que são grandes blocos, né, de rochas ainda inteiras e que fazem aí, ó, essa divisão do nosso solo. Olha aí que legal, vê só na imagem, tá vendo? Lembrou dessa aula? Ótimo! Vamos para a próxima aula que a gente teve depois do solo. Qual foi que a gente teve mesmo? Analisando as imagens. Olha aí essas imagens, lembra quando eu coloquei? E pedi assim, fui perguntando para vocês, o que as imagens mostram? A natureza formou os elementos mostrados na imagem 1, que é essa cachoeira. Foi a natureza que criou. Quem criou os elementos da imagem 2? Quem foi que criou esses móveis, essas portas, esse piso, tudinho? Quem foi que criou? Fiz outra pergunta. A exploração dos recursos naturais pode causar danos ambientais? Qual das imagens mostra isso? Qual dessas três imagens mostra os danos ambientais que a natureza, que a gente provoca na natureza com essa exploração dos recursos? Em sua opinião, a natureza está presente nos elementos mostrados na imagem 2? Será que está presente na imagem 2 elementos da natureza? Foi uma aula que a gente falou, não foi? Sobre o quê? Sobre os recursos naturais. E aí eu venho com uma pergunta para vocês. O que são recursos naturais? Letra A. São elementos da natureza que utilizamos para sobreviver, como por exemplo a água, o ar, o solo, a vegetação. Letra B.
é um conjunto de atividades realizadas. É o esforço feito por indivíduos com o objetivo de atingir uma meta. Letra C. É a degradação do meio ambiente que ocorre por meio de alterações químicas ou físicas? Ou letra D. São resíduos industriais ou domésticos que alteram o solo, degradando sua superfície e gerando gases tóxicos. E aí? Qual dessas alternativas? Lê aí de novo, com calma, para ver se você sabe responder. Isso, se você disse que era a letra A, você acertou. Exatamente, são elementos da natureza que utilizamos para sobreviver. Os recursos naturais é tudo que existe na nossa natureza e que serve para a nossa vida humana, como a água, o ar, o solo, a vegetação, que também são recursos que servem também para a nossa fauna e a nossa flora. Então, esses são os recursos naturais que a natureza nos oferece. Muito bem. Olha só, uma outra pergunta, já puxando para a próxima, na aula seguinte, após recursos naturais. Vê só essa pergunta. A poluição é descrita como a introdução de substâncias ou de energia no meio ambiente, causando efeito negativo em seu equilíbrio. Ou seja, a poluição é algo que vem de fora, que entra na natureza, fazendo aquele desequilíbrio, tá certo? Ela ocorre naturalmente ou por meio do que ou de quem? Será que esse desequilíbrio, essa poluição, ela ocorre naturalmente? Ou por meio de quem ou de que a poluição é provocada? Letra A, por vulcões e neblinas. Letra B, por elementos físicos, químicos e biológicos. Letra C, por meio da ação humana e gera danos à nossa saúde, além de afetar animais, plantas e todos os seres vivos do ecossistema em questão. Ou letra D, é causado pela radiação. E aí? Poluição. Qual dessas alternativas você acha que é a correta? Isso, se você disse que é por meio da ação humana, você está corretíssimo. Gente, nós seres humanos, a gente produz muito lixo, a gente produz muita poluição também. A gente influencia diretamente na natureza, no meio ambiente, provocando um desequilíbrio. Esse desequilíbrio é algo muito negativo, tanto para a nossa sobrevivência como para a própria natureza e na vida dos animais e das plantas. Então, foi uma aula que a gente falou sobre poluição e que existem vários tipos de poluição. Poluição sonora, poluição radioativa, poluição da água, poluição do ar, poluição até do universo. Vocês acreditam que existe lixo no universo? Pois é, minha gente, existe lixo no universo. A gente não se contenta em poluir só o planeta Terra, a gente ainda polui lá fora. Vê só, que coisa. E aí eu venho com uma outra pergunta. Vamos lá. A água é um recurso renovável, minha gente? Sim ou não? Bem fácil. Sim ou não? Será que a água é um recurso renovável que se renova a cada dia, a cada instante? Se você disse sim, você acertou. Vê só, a água é um recurso natural renovável, ou seja, se renova na natureza. Toda vez que quando acontece aquele ciclo da água, a água ela tem o poder de se purificar, de se renovar e sempre está oferecendo algo novo, algo limpo, algo sadio para a gente, certo? Então, a água é sim um recurso renovável, ok? E olha aí essa imagem, me lembra uma aula de geografia. Um agricultor, vamos dizer assim, um agricultor colocando veneno nas plantas. Será que isso é veneno ou que ele está aguando só com água só? Será? Vamos ver. O que são agrotóxicos? Lembram dessa palavrinha esquisita e feiosa? O que são agrotóxicos? Letra A. É um conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física. Letra B. É algo fundamental para manter a saúde do planeta e de todos os seres vivos. Letra C.
são produtos utilizados na agricultura para matar pragas, eliminar doenças e acabar com plantas invasoras que podem prejudicar o desenvolvimento de uma plantação? Ou letra D, é o conjunto de condições e influências naturais que cercam um ser vivo ou uma comunidade? E aí, qual a sua opinião? O que são agrotóxicos? Isso, se você respondeu letra C, você acertou. Agrotóxico, minha gente, é aquele veneno que é colocado nas grandes plantações para matar algumas pragas, mas que esses agrotóxicos também fazem muito mal para a saúde humana. Tanto que na aula que eu falei sobre isso, eu dei até umas dicas de como lavar os alimentos, de a gente optar por alimentos mais naturais, que tenham aquela plantação, né, mais doméstica, você até plantar certas hortaliças em casa também, que também é algo muito bom, certo? Produtos orgânicos, que a gente chama de produtos orgânicos, produtos mais naturais ainda, que não é de grandes plantações, que não levam tanto, não são expostos a tantos venenos, que são os agrotóxicos, tá certo? Vamos lá, próxima aula. Olha aí, a nossa próxima aula, eu trouxe até um desenho, né, uma charge. Que absurdo! Esta floresta invadiu nossas terras há milhares de anos e hoje atrapalha nosso agronegócio. Olha só, será que é as árvores que estão invadindo o nosso espaço ou é a gente que está invadindo o espaço delas? Vamos para a pergunta. O que é degradação ambiental? Falei um pouquinho aqui para vocês sobre isso. Degradação ambiental. E aí? Letra A. É uma área que se encontra com vegetação destruída ou removida. Letra B, é o estado da água no meio ambiente. Letra C, é o processo de reflorestamento. Ou letra D, é os diversos tipos de relevo. Bem fácil essa, minha gente. Muito fácil, muito fácil. Se você respondeu letra A, correto. É uma área que se encontra com a vegetação destruída ou removida. Degradação quer dizer isso, destruição, está acabando ou acabou. E ambiental é pior ainda, né? Se a palavra degradação já traz algo ruim, ambiental é pior, porque é a destruição da natureza, certo? Vamos para a próxima. Olha aí, ó, os principais problemas ambientais urbanos são poluição, ilhas de calor, inversão térmica, chuva ácida, enchentes e deslizamentos de terra. Isso tudo quando a gente provoca, quando se tem a degradação ambiental, tá bom? Isso foi um dos pontos que eu falei na aula sobre esse assunto. Vamos lá? Próxima pergunta. Quais os impactos do trânsito no meio ambiente? A gente sabe que o nosso trânsito não é lá confortável nem tranquilo, né? Hoje em dia no Brasil, o trânsito está um caos. Muito barulho, muita poluição de todas as formas. E aí eu trouxe uma aula falando sobre esse trânsito, sobre no que ele influencia no meio ambiente. E aqui está a pergunta. Quais os impactos do trânsito no meio ambiente? Letra A, poluição do ar, sonora, lixo, desmatamento e alto nível de estresse. Letra B, atinge principalmente a formação do solo. Letra C, tem impactos relevantes nos estados físicos da água. Ou letra D, não apresenta nenhum tipo de impacto. E aí, qual você acha que é a resposta correta? Sim, se você respondeu letra A, está correto. O trânsito influencia no meio ambiente através desses impactos, ó. Ele provoca poluição do ar, pelas fumacinhas, né, que o cano de escape dos carros e motos e meios de transporte, né, soltam. A sonora é muito barulho, buzina e tudo mais. O lixo, tem muita gente que ainda insiste em jogar lixo pela janela assim, ó. Não pode, tem que pegar o seu lixo, guardar, reservar dentro do próprio veículo e depois descartar no local apropriado. Desmatamento para abrir estradas e alto nível de estresse. Ou seja, muito trânsito, muito estresse, muita gente com raiva, muita gente desequilibrada e aí provoca tanta coisa, né? Enfim, então esses são os impactos do trânsito no meio ambiente. Certo, pessoal? Então hoje a nossa aula foi mais para fazer essa revisão, rebuscar esses assuntos para você, ó,
Eita, agora eu já sei o que a professora deu durante esses 2 meses. Ok? Então, ó, me aguarda na próxima aula que a gente tem um assunto muito massa, muito tranquilão, muito relax para a gente trabalhar junto, tá bom? E mais uma vez, minha gente, foi muito, mas muito bom estar com vocês. Espero ver vocês na próxima aula. Preste atenção direitinho, vai lá no YouTube, dá uma revisada para não esquecer de nada. Ó, e mais uma vez, não aglomera, fica em casa e se cuida, tá bom? Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.